Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51. Assim está escrito: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Este é o texto que vamos meditar, falando sobre a atividade dos servos de Deus. O texto que li retrata para nós uma parábola contada pelo Senhor Jesus a respeito de dois servos. Ele começa falando sobre o servo bom. O servo bom, o servo fiel, que ele encarregou da administração da sua casa para o sustento àqueles que ali habitavam. E este servo obedeceu àquele senhor e fez conforme era esperado da parte dele. E o senhor, então, observando aquela atitude, aquela prática, aquela presteza, aquela dedicação, aquela fidelidade no que fazia, o Senhor disse: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então nós observamos aqui, em primeiro lugar, o Senhor está falando do servo bom e fiel. Mas no mesmo texto ele fala de um outro tipo de servo. Ele diz: porém, se aquele mau servo disser consigo: meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe, e ele será separado e destinado à sua parte com os hipócritas. Ele não terá a recompensa. Então, dois tipos de servos. Primeiro, o servo bom e fiel. Segundo, o servo mau e, obviamente, infiel, porque não cumpriu o que se esperava da parte dele. Nós encontramos como características básicas de servo, nós encontramos, em primeiro lugar, a disposição de ser obediente. O servo é obediente ao seu senhor. Ele também demonstra submissão, está sempre disposto e pronto a cumprir as ordens do seu senhor. O servo também, ele é leal. Ele pratica a lealdade. Ele não é desleal com o seu senhor. O bom servo, ele é fiel. Não tem falsidade diante dele. Ele trabalha com fidelidade para com o seu senhor. Quer ele esteja presente, quer ele esteja ausente. Servo conhece o seu lugar. O servo é sincero.
ele não tem dois tipos de comportamento. Um na presença do seu senhor e outro na ausência dele. Não. O servo, ele é sincero na ausência e também na presença. Ele é prudente. Ele não se deixa levar, aproveitando-se das oportunidades que aparecem. Mas ele age com prudência, porque ele sabe que ele tem um Senhor a quem ele haverá de prestar contas um dia. E este servo, então, ele se torna alguém responsável. O Senhor depositou confiança naquele servo e então o nomeou e responsabilizou sobre a sua casa e sobre a administração da sua casa. Então nós observamos isto relacionado ao servo fiel, que é o que nos interessa, a atividade dos servos de Deus. Por outro lado, o servo mau, ele é desobediente, ele é insubmisso, ele é desleal, ele é infiel, ele não é sincero, ele é imprudente e ele não é responsável. Ele não tem responsabilidade no que faz. Este é o servo mau e infiel. E que o Senhor, quando vier, vai tratá-lo com justiça e vai dar a ele a parte que lhe cabe pelo seu procedimento contrário à expectativa e à vontade do seu Senhor. Já o servo bom e fiel, ele é tratado com amor, ele é tratado pelo seu Senhor, demonstrando gratidão pelo bom e fiel trabalho que aquele servo desempenhou. Então, o trabalho do servo, de servir, é uma coisa importante. O próprio Jesus, em outra ocasião, ele disse: depois que nós fizermos tudo aquilo que for requerido de nós, nós temos que nos colocar ainda como se fôssemos servos inúteis, porque fizemos apenas o que foi esperado da nossa parte, esperado de nós. Nada além daquilo que nos foi comissionado. O servo, ele é aquele que trabalha com disponibilidade. E quando o servo ama o seu senhor e o seu senhor tem respeito e consideração para com o servo, chega um tempo que o servo, no momento em que ele pode ser liberado do seu serviço, da sua servidão e voltar para a sua família, ele se coloca à disposição do seu senhor e se oferece para servi-lo por toda a vida. E para o cumprimento desta entrega, ele era levado à cidade, onde era furado as suas orelhas. Então, quando observava-se o servo das orelhas furadas, significava que ele entregou a sua vida para viver até a morte ao seu Senhor, fazendo o que lhe era cabível, o que lhe era responsável. Nós encontramos Jesus referindo-se tanto em Salmos como em Hebreus. Jesus veio como servo. Tanto é que o evangelista Marcos, ele retrata Jesus como servo, como aquele que veio para servir e não ser servido. Então o servo estava em todo o tempo servindo. E tanto em Salmo, como disse, como em Hebreus, ele diz: as minhas orelhas furaste. Quer dizer, um servo que se entregou totalmente nas mãos do seu Senhor para servi-lo com gratidão e com amor. Por quê? Porque reconheceu naquele Senhor o amor, a dedicação, o respeito, a verdade, a pureza e o comprometimento daquele Senhor. Então este servo, ele trabalha com prazer,
ele trabalha com alegria, e o trabalho que ele faz não é um trabalho espinhoso, não é um trabalho que ele julga ser inconveniente para ele fazer, não. Ele faz com alegria, ele faz com graça. E a palavra de Deus nos afirma que para exercermos a função de servo, seja para quem for, nós temos que encará-la como que estivéssemos servindo a Deus e não aos homens. Então, quando o servo tem esta visão de que ele, embora prestando serviço a outra pessoa, a um senhor, primeiramente, ele está servindo a Deus, porque o trabalho de servir dignifica e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Então, o bom servo, ele honra ao seu Senhor. E como eu disse, ele tem estas características, estes princípios que o mantêm naquela vida de servir, mas não tem o servir como uma opressão, uma pressão, uma obrigação. Não. Ele serve voluntariamente, com alegria, com prazer, com graça, com satisfação. E todo o trabalho se torna mais fácil quando é feito com esta intenção de agradar a Deus. Então, a alegria apodera-se daquele coração e aquele servo, então, ele é reconhecido pelo seu Senhor. E o Senhor, quando vem diante dele e observa o trabalho que ele fez, o Senhor diz: bom e fiel servo. Em outro texto, o Senhor Jesus disse: foste fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Já o mau e infiel servo, ele não é fiel e ele não tem nenhuma promessa de recompensa da parte de Deus. O Senhor Jesus contou uma outra parábola sobre servos na distribuição de talentos, em que um certo homem chamou 3 dos seus servos e deu a eles talentos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1 talento. E disse: negociai até que eu venha. Aqueles servos, quando pegaram aqueles talentos, o de 5 granjeou com aqueles talentos, negociou com eles, ganhou outros 5 talentos. O de 2 granjeou com eles, negociou e ganhou outros 2 talentos. Então eles produziram 100%. O que tinha recebido 5, agora estava com 10 talentos. O que tinha recebido 2, agora estava com 1 talento. E o que tinha recebido 1, não fez nada com aquele 1, porque ele tinha uma visão contrária do seu senhor. Ele julgava que o seu senhor era duro, era severo e que ia cobrar dele. E ele, então, com medo, ao invés de negociar com o talento, que foi a ordem que ele recebeu, ele não fez, ele escondeu na terra. E o seu senhor partiu, não disse quando voltaria. Mas um dia ele voltou, e quando ele voltou, ele chamou os servos para a prestação de contas. E o que ganhara, o que recebera 5 talentos, disse: Senhor, aqui está, tu me deste 5 talentos, aqui tenho 10 talentos. Com ele granjeei mais 5. O Senhor disse: bom está, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, no pouco, sobre o muito te colocarei. Depois veio o que recebeu 2 talentos. Senhor, me deste 2 talentos, e eu granjei com ele mais 2 talentos. Aqui tenho o que é teu, 4 talentos. O Senhor, da mesma forma, disse a ele: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por último, chegou o que recebera 1 talento. E ele pega aquele talento
e disse: Senhor, eu sabia que tu és duro e com medo eu escondi o teu talento. Aqui tens o que é teu. Não negociou, não fez nada. O Senhor olhou para ele e disse: mau e negligente servo. Deveria ter colocado o meu dinheiro no banco e eu, quando viesse, receberia com juros. Porém, agora será lançado nas trevas exteriores. Foi nomeado de servo mau e infiel. Os outros dois, servo bom e fiel, receberam recompensas de Deus. Então, a alegria em servir está em ser um servo fiel, um servo bom, cumpridor do seu trabalho, obediente, submisso, disposto, pronto, fiel, sincero, verdadeiro e responsável, trabalhando para o bem do seu Senhor. Então nós observamos, à luz destes textos, que a nossa função diante de Jesus é servo. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, servimos-lo por amor e com graça, e devemos ser a semelhança daquele servo da orelha furada, que se entrega inteiramente nas mãos do seu Senhor para viver e servi-lo até a sua morte, e não como aquele mau e negligente servo que na primeira oportunidade trai ao seu senhor, coloca em dificuldade a sua autoridade e os bens do seu senhor. Mas todo aquele que serve a Deus em Jesus Cristo, ele deve pautar a sua vida pelo caminho do servo bom e fiel, porque o Senhor voltará um dia e diz-nos a palavra que todos nós haveremos de comparecer ao tribunal de Cristo para que cada um de nós dê contas daquilo que recebemos do Senhor. Então haverá um dia da prestação de contas. E que veredito nós haveremos de receber do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que ao analisar o trabalho que ele nos confiou e a maneira como o realizamos, será que ele vai olhar para nós e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor? Ou ele vai se dirigir a cada um de nós e dizer: servo mau e negligente, foste fiel no mínimo, portanto serás lançado nas trevas exteriores. Qual será o veredito que nós haveremos de receber? Qual é a nossa conduta diante do nosso Senhor? Nós o servimos com fidelidade ou infidelidade? Servimos com obediência ou desobediência? Servimos com fidelidade ou infidelidade? Com sinceridade ou com engano? Com prudência ou com imprudência? Somos responsáveis ou irresponsáveis diante do Senhor? Qual tem sido o nosso procedimento como servos de Jesus Cristo? Ele chamou-nos para sermos seus servos e ele cuida de cada um de nós com amor, com alegria, com graça. Então nós observamos algumas atividades dos servos de Deus. Primeiro, nós encontramos que o bom servo, ele renuncia os seus interesses pessoais em prol dos interesses do seu Senhor. Então, o servo, ele renuncia os seus interesses, quer dizer, ele não procura tirar vantagens daquilo que lhe é confiado. Ele não tem segundas intenções. Ele não procura fazer uma coisa para Deus para adquirir benefícios pessoais, materiais, financeiros, seja de que natureza for. Não.
o servo renuncia à sua vontade, aos seus interesses, para cumprir a vontade do seu Senhor. E o servo fiel não ficará sem a recompensa de Deus. Haverá uma boa recompensa para os que permanecerem servindo com fidelidade. Em segundo lugar, o servo ele age com zelo e com voluntariedade. Ele se coloca como voluntário, não como alguém que é pressionado, é obrigado a fazer aquilo, mesmo contra a sua vontade. O bom servo, o servo fiel, ele age com zelo e com voluntariedade. Ele se entrega ao seu Senhor para servi-lo, para estar sempre à disposição do seu Senhor, conforme é o seu desejo, é a sua vontade, é a sua disposição de servir ao Senhor. Nós encontramos na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2, que é para cuidar do rebanho, das coisas de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, zelo e voluntariedade naquilo que Deus confiou a nós. Em terceiro lugar, o bom servo, ele jura fidelidade até a morte. Ele não vende o seu senhor. Ele não trai o seu senhor. Ele não troca o seu senhor por outro, por alguma promessa que lhe é feita. Não. Ele mantém fidelidade até a morte. A palavra de Deus diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, este servo, ele sempre vai estar procurando servir ao seu Senhor de maneira tal que quando este Senhor vier estar com ele, ele vai receber com alegria esta palavra do seu Senhor, servo bom e fiel. Então, nós precisamos servir a Deus de maneira zelosa, voluntária, com fidelidade e sem buscar interesse próprio. Em quarto lugar, o bom servo, ele é fiel mesmo diante da adversidade. Diante das dificuldades e dos problemas, o bom servo, ele permanece fiel ao seu Senhor. Ele não nega em momento algum, ele não reclama, ele não murmura, ele não desfaz do seu Senhor. É como aqueles jovens hebreus que foram convocados por Nabucodonosor para adorar aquela estátua, e eles, por terem o comprometimento de servir a Deus, eles negaram aquela adoração, aquela idolatria, foram chamados à responsabilidade, mas eles disseram que não tinham nada que responder, porque o Senhor, Deus, a quem ele servia, era poderoso para livrá-los da mão do rei. Então, eles mantiveram a fidelidade diante da adversidade, diante da morte que lhe estava sendo ameaçada. Se eles não fizessem, eles iriam ser jogados numa fornalha de fogo ardente, eles iriam serem destruídos ali. Mas a fidelidade deste servo diante da adversidade atraiu a ação do seu Senhor. Quando eles foram jogados na fornalha, o Senhor entrou com eles e os livrou e os poupou. Quando o servo é fiel, o seu Senhor tem prazer em livrá-lo,
em defendê-lo e dar a ele todo o necessário para que ele continue no seu trabalho de servir da melhor maneira que lhe é possível. O trabalho do bom servo é um trabalho gratificante. Quando o Senhor avalia o trabalho do servo bom e fiel, há um contentamento no coração daquele Senhor. E ele então se dispõe a promovê-lo, a colocá-lo sobre outras responsabilidades. Como que disse, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que é isto? É a satisfação daquele Senhor em ver um trabalho tão belo, tão bonito, tão seguro, gratificante, que ele sentiu-se movido a fazer alguma coisa por aquele servo e a colocá-lo para outras responsabilidades maiores. Com Jesus também é assim. Quando nós permanecemos fiéis, ele vai nos colocando cada vez em níveis diferentes, na medida em que vamos mantendo a fidelidade e a presteza diante dele. Então, o trabalho do bom servo é um trabalho gratificante. E o caráter do bom servo é inatacável. As pessoas podem acusá-lo, mas não tem como atingi-lo. Pode apontá-lo, mas não tem como fazer com que ele desanime, com que ele perca o seu objetivo. Aconteceu assim com Daniel. Daniel servia na Babilônia com fidelidade, com temor a Deus, com obediência, reconhecendo ser servo de Deus. Os seus adversários procuraram infamá-lo, procuraram desacreditá-lo, mas o rei avaliava o trabalho de Daniel e tinha no coração o desejo, a intenção de colocá-lo numa posição mais alta. Então, o caráter do bom servo é inatacável. Podem lhe apontar o dedo, mas não pode encontrar nele falha nem mancha. E ficaram inseguros. Procuraram em Daniel, não encontraram. Disseram, vamos procurar na lei do Deus a quem ele serve. Quem sabe lá nós vamos encontrar alguma coisa que vai dizer que Daniel falhou ali. Mas ele era um servo fiel e bom diante de Deus. E, portanto, nada encontraram. Encontraram fidelidade, comprometimento, voluntariedade, zelo pelas coisas de Deus. Então, nós, à luz desta palavra, entendemos que o Senhor Jesus confia trabalhos, responsabilidade a seus servos, dá a eles um lugar, um espaço e um trabalho definido para fazer. E espera que eles trabalhem com fidelidade. E chegará um dia em que o Senhor virá e chamará a cada um de nós para prestarmos contas daquilo que recebemos do Senhor. Então, o Senhor, ele é cuidadoso, ele é responsável, ele é justo. Ele dá-nos um trabalho e depois ele espera que nós apresentemos o resultado daquele trabalho. Não é somente receber oportunidade, receber um trabalho, receber um lugar e não prestar obediência ou dar razão do trabalho que está sendo feito, apresentar o resultado do trabalho que se esperava. Jesus vai chamar os seus servos e a cada um ele vai dizer, apresenta o teu trabalho, apresenta aquilo que eu te confiei. Cada um vai apresentar diante do Senhor. Aqueles que trabalharam com temor, fidelidade, voluntariedade, obediência, disposição, comprometimento, sinceridade, vão diante do Senhor e vão receber bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que não trabalhou, desprezou aquilo que recebeu,
da parte de Deus e não fez a vontade do Senhor como deveria ser feita, ele vai apresentar-se diante do Senhor e o seu trabalho será reprovado diante de Deus. E ele vai ser chamado de mau e negligente servo. E outros servos receberão a ordem de pegarem aquele servo e de o lançarem nas trevas exteriores. Ele será colocado fora da recompensa daquele senhor. Por quê? Porque foi um servo mau e negligente. Tinha tudo para ser um servo bom e fiel, mas decidiu ser um servo mau e infiel, e por conta disso foi riscado o seu nome do lugar de dignidade que o Senhor Deus esperava colocá-lo. Mas pela deslealdade, infidelidade, desobediência, ele então foi lançado fora da presença do Senhor. Mas o servo fiel recebeu honras, recebeu gratidão do seu Senhor, recebeu bênçãos e oportunidade para entrar no gozo do seu Senhor e desfrutar ali de toda sorte de bênçãos. Então, qual tem sido a minha atividade como servo de Deus? Qual tem sido a tua atividade como servo de Deus? Como tem sido o seu trabalho em servir ao Senhor? Você pode ser considerado um servo bom e fiel, um servo submisso, obediente, leal, prudente, responsável, ou você será considerado um servo mau, infiel, desobediente, desleal, negligente, imprudente e irresponsável? Que tipo de servo você avalia-se neste momento à luz da palavra de Deus? Lembrando que o bom servo, ele abre mão dos seus interesses para agradar ao seu Senhor. O bom servo, ele age com zelo e com voluntariedade. O bom servo, ele é fiel até a morte. O bom servo, ele é fiel mesmo diante da adversidade. O bom servo, seu caráter é intocável. Não há nada nele que possa incriminá-lo e desacreditá-lo diante do seu Senhor. Então Deus confia aos servos responsabilidades, mas um dia chamará para um acerto de conta. Este dia está chegando. Antes que ele chegue, se alguma coisa não está bem, procure acertar, procure corrigir, procure colocar-se na condição de um servo bom e fiel, que serve ao Senhor com voluntariedade, alegria, gratidão, prazer e satisfação. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.